Nesse passo a passo de hoje, nós vamos estar confeccionando juntas essa linda mini bag. Olha quanta delicadeza, gente. E para essa peça, eu escolhi o fio de malha Premium da Fischer, espessura 25 mm. Por que que eu escolhi ele? Porque para mim, ele funciona super bem em peças delicadas, pela espessura dele e pela elasticidade que esse fio nos proporciona. Então, o escolhido foi ele. Caso você queira fazer a mesma cor, a cor é mostarda. Então, fique aqui comigo que vamos juntas confeccionar agora o passo a passo. A agulha que eu vou estar utilizando nessa mini bag é a agulha número 8. Para esse fio, você pode estar utilizando da 5,5 até a 8. Então, aqui eu vou estar utilizando a 8. Vou começar minha laçada inicial formando um E. Vou pegar o fio que tá no novelo e vou passar por dentro dessa argolinha. Aqui, eu vou colocar 9 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui 9 correntinhas. Nove correntinhas. Aqui eu tenho 9. Eu vou contar daqui. 1, 2, 3. Não vou contar dessa daqui, tá? Mas ela eu vou utilizar, porque aqui eu vou pular uma. Então, essa daqui vai ser a minha nona. Então, vamos contar a partir daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu pulo essa correntinha, então, eu começo a trabalhar nessa correntinha do lado. Aqui, eu vou fazer ponto sobre ponto e eu tenho que ter 9 pontos baixos. Vou fazer até o final e já volto com o resultado aqui pra gente dar uma olhada. Chegando aqui até o final, ó, eu trabalhei até onde eu comecei a contar as minhas correntinhas. Porém, esse aqui é o nosso nó, o nosso nozinho que a gente fez pra dar início nas correntinhas. Se eu contar, eu vou ter aqui só 8 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu preciso de 9 certinho. Então, aquele nozinho vai ser o nosso nono ponto. Ok? Vamos fazer uma correntinha para subir e vamos virar. Porém, nós não vamos trabalhar ele assim. Nós vamos trabalhar ele meio que inclinado. Essa correntinha que a gente fez, nós vamos começar a fazer a nossa segunda carreira dentro desse ponto aqui. Não se preocupe porque não vai soltar. Então, você vai introduzir a agulha nessa primeira correntinha. E aqui embaixo, no nosso nozinho, ó, na alcinha do nosso nozinho, nós vamos introduzir a nossa agulha também. Nós vamos pegar o fio do novelo, puxar, ponto baixíssimo, puxar, ponto baixíssimo. Então, pulamos 2 e aqui ficamos com 2. Agora, eu vou finalizar com o ponto baixo. Fizemos o nosso primeiro ponto. No seguinte, eu vou introduzir a agulha nessa alcinha de trás e novamente na alcinha que foi o nosso primeiro ponto. Vou puxar o fio do novelo, dou uma altura no ponto, finalizo com ponto baixo. Agora, as próximas carreiras, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Os aumentos só vão ser nessas laterais. Então, aqui eu vou usar essa e essa daqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha nessa alcinha e na alcinha de trás. Pego o fio do novelo, dou uma altura no meu ponto e finalizo com ponto baixo. Novamente, pego a alcinha de trás, a alcinha lá de baixo, puxo e finalizo com ponto baixo. Vou fazer isso aqui por toda a carreira até chegar ao nosso último ponto. Introduzo a agulha nessa primeira argolinha, na argolinha de baixo, puxo e faço o meu ponto baixo. Argolinha de cima, argolinha de baixo. Faço isso por toda a volta. Aqui, eu preciso ter 10 pontos baixos. Então, agora vai começar os nossos aumentos. Nessa carreira aqui, eu vou ter que ter 10 pontos baixos. Chegando aqui no final, estou com 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha. Eu vou virar o trabalho. Lembre-se que eu não vou trabalhar assim, eu vou trabalhar ele meio que inclinado.
Agora, nessa carreira que a gente vai fazer, nós temos que ter 11 pontos baixos. Então, eu vou utilizar essa primeira, aonde eu fiz meu primeiro ponto, que é a minha correntinha, eu vou sempre utilizar essa correntinha como meu primeiro ponto. Então, eu venho aqui dentro dela, pego essa de baixo aqui, ó, essa correntinha de baixo, introduzo e vou puxar o meu fio nesses dois pontos, dou a laçada e puxo e fico sem o fio. O próximo, eu vou fazer do mesmo jeito, eu vou introduzir aqui, ó, nessa primeira alcinha, na alcinha da ponta, que a gente usou como primeira, e vamos puxar o nosso ponto baixo. Fizemos 2 pontos dentro de um só. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Essa alcinha de baixo. Essa alcinha de baixo. Se você observar, essa alcinha de cima e a alcinha de baixo, elas têm o mesmo alinhamento delas. Então, não tem como errar, se você, caso se perder, qual alcinha pegar. Vou fazer até aqui no meu último ponto, e eu preciso ter, eu preciso ter 11 pontos baixos. Vamos ver quantos eu já tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse aqui vai ser o meu último, 11º, 11 pontos. Sempre quando eu finalizar aqui nosso primeiro ponto, nós vamos finalizar o nosso primeiro ponto, nosso último ponto. Finalizando aqui o nosso último ponto, nós vamos sempre, quando finalizar, nós vamos fazer uma correntinha e vamos virar o trabalho. Porém, lembre-se sempre que nós vamos trabalhar com ele inclinado. Então, essa correntinha que a gente acabou de fazer, nós vamos introduzir a agulha dentro dela. E nessa correntinha aqui de baixo, tá vendo? Nós sempre vamos cobrir essa carreira. Então, nós vamos pegar essa primeira alcinha, que é o nosso primeiro ponto, com essa alcinha de baixo. Nós vamos passar por baixo desses 2 fios, vamos ficar com 2 fios, dar uma altura, e aí você vem finalizando com ponto baixo. O próximo, nós vamos pegar ele e embaixo também na nossa primeira argolinha lá de baixo que a gente fez o primeiro ponto. Nos terceiro em diante, nós não vamos repetir, que isso aqui são os nossos aumentos. Nós vamos agora fazer ponto sobre ponto. Então, eu pulo o próximo ponto e pego o próximo ponto de baixo. Puxo e finalizo. Essa alcinha de baixo. Aqui eu tenho que ter 12 pontos baixos. Vou fazer aqui, no finalzinho eu volto. Chegando aqui no nosso último ponto, vou pegar também. As alcinhas a gente não consegue ver muito nítido, porque a gente já cobriu todos os outros pontos. Mas aqui, ó, é só você procurar as alcinhas, ó, tá vendo? E aqui a gente faz o nosso último ponto. Aqui nós estamos com 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sempre quando finaliza, nós fazemos uma correntinha, inclinamos o trabalho, ó, pra frente. E agora eu vou fazer a 5ª carreira. Nós vamos fazer agora a 5ª carreira. Nessa 5ª carreira, eu preciso ter 13 pontos. Então, eu faço tudo de novo. Sempre quando a gente finaliza e começa com a carreirinha, a gente precisa pegar aqui nessa alcinha da nossa primeira correntinha. Então, na correntinha,
e no fio de baixo, ó. Vamos localizar o fio de baixo. O fio de baixo tá aqui, ó. Baixíssimo, baixíssimo, dou uma altura e puxo. Próximo. O primeiro e o segundo ponto, todos vão pegar embaixo na mesma argolinha. Então, o primeiro e o segundo ponto sempre vai pegar embaixo na primeira argolinha. Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, eu já venho na próxima, aí eu venho aqui, ó, na próxima. Faço o meu ponto baixo. Próximo. Correntinha de baixo. Não tem segredo, gente. Essa bolsa é atenção. Então, qualquer coisa vocês voltam. Se vocês se perderem, vocês voltam no vídeo. Aqui eu tenho que ter 13 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e vocês fazem aí. Chegando aqui na nosso último ponto, ó. Você não consegue visualizar aqui, ó. Aí você precisa afastar um pouquinho essa correntinha aqui, ó. E pegar, ó, a argolinha e a argolinha. Deu a laçada, baixíssimo nos dois. Agora, baixo. Nós temos aqui 13 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora, nós vamos para a sexta carreira. Nós vamos aqui colocar na próxima, nós vamos fazer a correntinha. E aqui na próxima, nós vamos fazer 14 pontos. Sexta carreira, 14 pontos. Dei a minha correntinha aqui, inclinei o meu trabalho para mim. Vou fazer o meu primeiro ponto. Na mesma correntinha que eu tô a minha laçada, eu vou introduzir a minha agulha e vou pegar a correntinha aqui, ó. Essa correntinha aqui, ó, de baixo. Não necessariamente essa. Essa daqui, ó. Vou fazer baixíssimo nas duas, né? Vou finalizar o meu primeiro ponto baixo. Na próxima correntinha, eu vou pegar aqui e a mesma que eu usei. Então, assim vai ser o nosso trabalho. Vou fazer agora ponto sobre ponto. Chegando aqui no nosso último ponto, aqui eu tenho 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O nosso último ponto, eu vou fazer aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui, ó, nessa argolinha e nessa outra argolinha. Gente, aqui é a rota de avião, então é quase impossível não ouvir esse barulho. Agora, finalizei aqui o 14º ponto. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, eu vou fazer uma correntinha, vou inclinar o trabalho para mim e vou começar de novo. Aqui, na sétima carreira, eu preciso ter 15 pontos baixos. Então, vamos novamente. Introduzimos a nossa agulha naquela argolinha que a gente fez da correntinha. Aqui embaixo, ó. Não é nesse, tá, gente, ó? Esse daqui é o que corresponde a esses daqui. Eu esqueci como que é o nome disso. Então, eu tenho que pegar nesse aqui, ó, tá? É na argolinha. Então, eu introduzi a minha agulha, baixíssimo, baixíssimo. Finalizo com o meu ponto baixo. O próximo também eu vou pegar aqui no mesmo, tá? Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. E aqui eu preciso ter 15 pontos baixos. Finalizei aqui a minha sétima carreira, agora eu vou para a minha oitava carreira. Nessa oitava carreira, eu preciso manter os meus 15, então, eu já vou fazer a próxima carreira. Aqui,
Lembra que a gente estava fazendo o primeiro ponto e o segundo ponto pegando nessa primeira alcinha? Nós não vamos fazer assim. Nós vamos fazer um só, pegando um só, porque eu preciso ter a quantidade de 15 pontos. Aqui, que eu pegaria, eu já não pego mais aqui, eu pego no ponto seguinte. Próximo, na argolinha de baixo. Próximo. Vou finalizar lá e quando chegar no último ponto, nós vamos conferir se tem 15 pontos baixos. Chegando aqui no nosso último ponto, eu tô com 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, eu vou fazer o meu último ponto. Agora, tenho 14 pontos. Olha como que tá ficando o nosso trabalho. Então, eu tô na 8ª carreira. Eu preciso permanecer por 4 carreiras, 15 pontos. Então, já se foram 2. Agora, eu vou fazer mais 2 carreiras com 15 pontos. Se você tiver dificuldade, você volta o vídeo e você vai conseguir. Eu vou adiantar aqui, finalizando essas 4 carreiras com 15 pontos, e já venho diminuindo, porque a partir de agora, depois das 4 carreiras feitas com 15 pontos, nós vamos passar a diminuir. Finalizei aqui a minha carreiras com 15 pontos baixos, e eu vou dar uma dica para vocês. Caso vocês se percam na quantidade de carreiras, eu vou te dar uma dica. Cada argolinha dessa aqui equivale a 2 carreiras. Então, eu cheguei na 10ª carreira. Como que eu vou saber que se esse trabalho tem 10 carreiras? Então, eu conto assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10. 10 carreiras. Agora, nós vamos para a 11ª carreira. Aqui, eu vou começar a fazer diminuições. Ao invés de eu continuar com 15 pontos, eu vou ter 14 pontos. Então, cheguei aqui no meu último ponto, faço a minha correntinha e aqui eu vou pular 2 correntinhas. 1, 2. E na terceira, eu vou introduzir a minha agulha e vou pegar o segundo ponto daqui, ó, de baixo. 1, 2, na minha segunda correntinha. Vamos fazer de novo. Dei a minha correntinha aqui, né, para início da próxima carreira. Eu não vou fazer como eu tava fazendo, então, eu vou pular 1, 2 e na terceira eu vou introduzir a minha agulha. Aqui embaixo vai ser na segunda, 1, 2. Então, eu vou introduzir na minha segunda. Aqui eu preciso ter 14 pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Chegando lá no final, eu volto. Cheguei aqui no meu último ponto. O primeiro ponto, eu conto sempre com essa daqui, ó, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora, eu vou fazer a minha correntinha e vou inclinar o trabalho pra mim. Nós vamos fazer agora a 12ª carreirinha. 12ª carreirinha. Nessa carreira, nós precisamos ter 13 pontos baixos. Então, lembra que a gente pula, estamos diminuindo, então, a gente precisa pular 2 correntinhas, trabalhar na próxima, que seria a terceira.
Aqui tem que ser a segunda, uma, duas, segunda. Então, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Por toda a carreira. Nosso trabalho tá ficando assim. Parece que tá torto, mas não tá, gente? É o processo. Já cheguei aqui no meu último ponto, já fiz a minha correntinha. Agora, nós vamos para 13ª carreira. Aqui a gente precisa ter 12 pontos baixos. Sempre lembrando de pular 3 correntinhas. Na terceira, você introduz a agulha. E aqui vai ser na segunda. Então, nessa carreira, nós vamos ter aqui 12 pontos baixos. Vou fazer aqui e quando chegar no final, eu volto. Cheguei aqui no meu finalzinho da carreira. E vou pegar essas duas alcinhas aqui, ó, tá vendo, ó? E finalizar o meu último ponto. Aqui eu tenho 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, eu vou fazer a 14ª carreira. Nela tem que ter 11 pontos. Então, eu vou dar início aqui à minha correntinha. E vou pular três correntinhas. Então, eu pulo 1, 2, 3. Na terceira, eu introduzo minha agulha. E aqui embaixo vai ser na segunda. 1, 2. Aqui, eu vou ter que ter 11 pontos. Essa carreira e a próxima carreira, que a próxima carreira será a última carreira. Então, nessas duas aqui, ó, eu vou precisar ter a mesma quantidade de pontos. Então, vai ser 2 carreiras com 11 pontos baixos. Então, faça aí que eu faço aqui. Essa daqui é a primeira de 11 pontos. Farei mais uma de 11 pontos. Já volto. Voltei aqui para te explicar como eu preciso ter 2 carreiras com 11 pontos. Se eu continuar trabalhando do jeito que a gente estava, ela vai dar 10 pontos. Então, eu não quero 10, eu quero 11. Eu quero permanecer a mesma quantidade. Então, ao invés de eu pular 3 correntinhas, eu vou pular somente 2. Então, eu conto 1, 2. E aqui embaixo, eu já venho no pulo nenhum, eu venho na primeira. Faço o meu primeiro ponto. Agora, eu faço ponto sobre ponto. Aqui também, eu preciso ter 11 pontos. Finalizando essa carreira, a gente finaliza essa parte. Nós vamos agora para a parte do acabamento nas laterais. Já volto. Finalizei aqui 11 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora, finalizou aqui, ó, certo? Essa parte está finalizada, parece uma boca, né, gente? Agora, eu vou trabalhar nessa lateral aqui, 13 pontos. Aqui, eu vou trabalhar 9, porque a gente começou com 9, que é o nosso início. Então, aqui eu vou ter 13 pontos baixíssimos, 9 pontos baixíssimos, 13 pontos baixíssimos. E aqui, nós vamos ter 11 pontos baixos centralizado, pegando na alcinha aqui, ó, no centro dela. Então, faz aí, eu vou começar aqui. Aqui você pode colocar em qualquer lugar, tá? Vê o lugar que você acha melhor. Pontos baixíssimos. Aqui eu preciso contornar 13 pontos. 13 aqui, 9 aqui, baixíssimos e 11 pontos baixos centrado. Quando chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês como que a gente faz aqui. Ó, finalizei aqui o meu 13º ponto. E aí, eu coloquei o marcador, aonde eu comecei e aonde eu terminei. Então, é bom que na hora que você for emendar ela, você vai saber onde pegar certinho. Agora, nós vamos trabalhar o ponto baixíssimo também, pegando nessas correntinhas aqui, ó.
E aproveita, se der, pra já vai escondendo esse daqui, ó. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto. Baixíssimo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 9 pontos. Agora, eu vou dar início aos meus 13 novamente. Aí eu já venho aqui e coloco, pra mim saber que eu comecei aqui o meu primeiro 13 ponto, né? Ó, eu vou colocando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Olha como tá ficando, gente. Chegando aqui, eu não vou cortar o fio, tá? Chegando aqui, a gente vai dar continuidade. Aqui é o nosso primeiro ponto, ó. Deixa eu colocar o meu ganchinho aqui. Aqui é o nosso primeiro ponto, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 11 tá escondidinho aqui, ó. O 11 é isso aqui, tá vendo, gente? Nós vamos fazer pontos baixos centrado. 2. Centrado é no meinho, tá? No meinho do V. Como assim, Sami? Cadê o V? Aqui, ó. Uma perninha e outra perninha. Então, nós vamos centralizar aqui, ó, no meinho. Já vamos fazendo assim, porque isso aqui vai ser o fundo da nossa bolsa. Então, ele vai meio que inclinar. Aqui eu preciso ter 11 pontos. Nosso último aqui, ó. Certo? Ele vai ficar assim, ó. Ok? Agora, nós vamos trabalhar... Deixa eu tirar isso aqui e colocar aqui. Nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui de trás, ó. Nós vamos fazer ponto baixo pegando somente na alcinha de trás. Vou voltar aqui. De preferência, essa parte aqui, eu vou diminuir a agulha. Eu vou usar a agulha número 6, tá? Porque eu acredito que fica mais apertado os pontos. E ele vai ficar mais inclinado, porque a gente precisa que ele fique inclinado. Ele vai ficar assim, ó, inclinadinho. Por toda a volta, nós vamos fazer ponto baixo. Aqui, nós vamos repetir o ponto baixíssimo pegando na parte da alcinha de trás. Então, ponto baixo, pegando na alcinha de trás, ponto baixíssimo, ponto baixo na perninha de trás. Quando chegar aqui, a gente vai arrematar.
e finaliza a nossa primeira parte. Vamos fazer 2 partes iguais. A nossa primeira parte já está quase concluída, quase finalizada. Ela vai ficar assim, gente. Olha se não já tá dando o formato dela. Que bonitinho, né? Agora, a gente chegou aqui no nosso último ponto, então vamos recapitular. Aqui eu trabalhei ponto centrado baixo. Aqui eu fiz ponto baixo, 13 pontos baixos. Aqui eu fiz 9 pontos baixos, pegando na alcinha de trás, por isso que deu esse relevo. Aqui também eu fiz 13 pontos baixos. E agora eu vou arrematar o meu fio para fazer o acabamento. Peguei uma agulha menor, cortei o meu fio, agora eu vou soltar ele todo. Deixa eu tirar isso aqui, que é pra não me atrapalhar. Nessa primeira alcinha aqui, eu vou introduzir a minha agulha dentro dela. Vou pegar o fio que tá aqui fora, que eu cortei, e vou puxar ele todo lá pra trás. Já formei a minha primeira argolinha. Agora, eu viro o meu trabalho, pego essa alcinha. Opa, e a alcinha que eu vou ter que sair aqui no meio, ó. Pego o fio que tá aqui e jogo ele aqui por dentro, ó. Jogo ele aqui por dentro. Puxo ele, ajusto. Eu fiz a nossa última correntinha. Vou puxar o meu fio que tá do arremate por alguns pontos. Agora, eu vou cortar, eu vou colar e vou cortar. Um pinguinho de cola, não muito, para não sujar o nosso trabalho. E corto o meu fio. Aqui também, ó. Aqui eu vou precisar esconder mais um pouquinho. Cola. E corto. Finalizamos a nossa primeira parte. Agora, eu preciso de 2 partes iguais. O processo é o mesmo. Você volta no vídeo. Finalizamos aqui a nossa primeira parte. Eu preciso de 2. São 2 partes iguais. Então, você finalizou essa parte aqui, agora você volta o vídeo e faça mais uma dessa daqui. Volto com a junção, com a nossa junção das 2 bases pra gente tá finalizando a nossa peça. Finalizei aqui as minhas 2 bases, já coloquei ela mais ou menos aqui onde vai ficar. Ela ficou assim. Como que a gente vai fazer a emenda, né? A gente vai pegar na alcinha de trás, sempre na alcinha de trás, nas alcinhas de dentro. A primeira alcinha, segunda alcinha, primeira alcinha, segunda alcinha. Então, nessas alcinhas de dentro, ó. Nós vamos trabalhar com ponto baixíssimo. Eu vou tirar aqui porque eu sei mais ou menos já onde eu vou colocar, senão vai acabar me atrapalhando. Então, eu pego o meu fio. Pego uma agulha de número menor, introduzo aqui, ó, nesses 2 fios a princípio. Esse primeiro ponto eu vou introduzir aqui, porque eu gosto de reforçar esses pontos aqui, ó. Deixo um pouquinho para o meu arremate. Finalizo com ponto baixo. Agora, a gente vai começar a fazer com as perninhas, pegando na perninha de trás. Eu pego nessa, o meu fio, ele tem que ficar pra baixo. Então, eu pego nessa alcinha, na próxima alcinha, tô com as 2 alcinhas dentro da agulha. Dou a laçada no meu fio que tá no novelo, faço baixíssimo. Na próxima, pego a alcinha de dentro, dou a laçada lá dentro no meu fio. Puxo com ponto baixíssimo, próximo, do mesmo jeito. Então, eu faço isso por toda a carreira, pegando pontos sobre ponto.
Cheguei aqui, ó, se você achar que ele fica muito apertado, não precisa fazer esse acabamento. Deixa do jeito que tá, com os pontos baixíssimos. Mas aí, ó, eu quis fazer assim pra continuar com a proposta da outra que eu mostrei. Você vai finalizar aqui, ó, normal, como a gente fez nos outros. Vai fazer o acabamento dele aqui por trás. E vai colocar um fechinho imantado aqui, ó. Finalizei aqui a nossa mini bag. E olha como que ela ficou. Eu coloquei... Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo mesmo. Coloquei o fecho dela. Fecho imantado. E ela ficou assim. Muito fofa, né? Tenho essa outra proposta, caso você queira fazer ela com esse fecho. Muito simples. Aqui você vai fazer 6 pontos, vai centralizar aqui, ó. Vai centralizar o meio, vai fazer 6 pontos baixos e vai vir com a carreira da altura que você quiser. Que você desejar para que ela fique pronta. Coloca o fecho e finaliza. Essa tá maior do que aquela. Outra proposta também é a alça em couro. Se você preferir, também fica muito bonito. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se no canal para que vocês possam estar recebendo mais vídeos de passo a passo. Obrigada por ter ficado até aqui. Bye, bye!